tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de abril. Nós já estamos um pouco atrasado, né? Eu vou postar o vídeo no dia 12 de maio, mas acho que ainda vale a pena eu comentar com vocês as minhas leituras do mês de abril, que foi que eu li, que foi que eu gostei, que foi que eu não gostei. Vou falar as leituras que eu li, os livros que eu li e um livro que eu abandonei. Realmente não vou conseguir continuar. Eu vou começar a falar para vocês do que eu menos gostei para o que eu mais gostei. E por último, eu vou deixar o livro que eu abandonei. Não tenho o hábito de abandonar, mas esse realmente não deu para continuar, então ele vai ficar. E eu vou começar com O Espírito do Guerreiro. Esse livro aqui é um livro bem fininho. Eu sentei e li de uma vez só. E é um livro que, gente, não traz nenhuma mensagem. Eu, pelo menos, não consegui extrair. Então, eu li o livro mas eu não gostei, porque é um livro raso, raso, não traz mensagem nenhuma, então não tem nem o que falar sobre esse livro aqui. Foi realmente uma perda de tempo, mas ainda bem que foi um tempinho curto, né? Em seguida, foi o último que eu li, né? Mas eu vou comentar com vocês agora que É Proibido Matar. Esse livro aqui é o quarto livro da série do Inspetor Gamache. Eu já li os outros três livros, esse é o quarto mesmo. Eu já li os outros três livros e eu gostei dos outros três, mas É Proibido Matar eu realmente não gostei. Então aqui o Gamache está numa pousada ali, num hotel, num lugar meio isolado. Ele tá com a esposa, né, comemorando aniversário de casamento ali. Eles vão para lá todo ano. E uma família um tanto quanto diferente vai para lá também. E uma das pessoas dessa família é assassinada, esmagada por uma estátua gigantesca cai em cima dessa pessoa e a mata. Quando eu li essa parte, eu achei interessante. O livro ele é lento, as coisas demoram muitíssimo para acontecer. O próprio crime só vai acontecer lá pela página 100, mais ou menos. Mas para quem acompanha a série, como eu venho acompanhando, eu não achei isso ruim, porque a autora coloca uma série de coisas, uma série de informações que é legal para quem está acompanhando a série, né? Por exemplo, ela vai falar mais sobre o Gamache, ela vai colocar ali na história dois personagens de Three Pines, que a gente vai conhecer bem mais, são personagens importantes, né? Que eu acho legal, achei legal essa parte. Quando veio o crime, a forma como aconteceu, eu achei muito inusitado e eu fiquei curiosíssimo para saber como foi que aquilo aconteceu, como é que o assassino tinha arquitetado aquilo, muito mais do que a motivação. Eu queria saber por que, que ele tinha matado, ou ela tinha matado, né? Eu queria saber como é que ele tinha arquitetado aquilo, que eu achei muito engenhoso. E ele escreve muito a la Agatha Christie, esse livro aqui, muito parecido com a Agatha Christie. E o Gamache vai investigando isso. Ele está ali, ele vai investigando as coisas, mas a investigação muito lenta, não avança muito. E quando veio a revelação, a motivação do crime, eu já não gostei. Eu achei que foi bem fraca. E quando ela explicou como foi que aconteceu, como foi que o culpado ou a culpada armou tudo, realmente não se sustentou. Para mim, realmente não foi uma explicação válida. Eu realmente não gostei. Eu já não tinha gostado do final do livro 2, que é o Graça Fatal, porque eu achei que foi um crime engenhoso demais, foi um crime elaborado demais para ter sido cometido por quem foi, né? Quando ela trouxe a revelação de quem era o criminoso, lá naquele livro. Gostei muito do livro Graça Fatal, achei muito bom. O final, assim, foi realmente foi prendendo, me prendendo bastante, mas teve essa questão. E de novo aqui ela vem com uma coisa que realmente não me convenceu. E aqui ela abusou. Gente, aqui ela realmente abusou, porque não dá para acreditar ah, que alguém poderia ter tramado para matar
exatamente aquela pessoa da forma como foi. Então não me convenceu, achei que a explicação não se sustentou. Li também A Intrusa. Eu até já havia falado para vocês em outro vídeo que eu estava com vontade de ler esse livro, porque eu já tinha ouvido boas críticas, pessoas que tinham lido, que tinham gostado e tal. E eu realmente queria ler porque eu achei muito interessante a sinopse, né? Então aqui a Casey, ela vive numa cabana ali isolada e uma forte tempestade está se armando e desaba. E ela ouve um barulho ali na casinha dos fundos, na cabana ali do fundo, e ela vai lá ver o que que é. Os personagens da a Frida McFadden, eles fazem isso, né? Em vez de ficar quieto, não, vai lá ver o que que é. E ela vai, e chega lá, tem uma garota, né, uma pré-adolescente, coberta de sangue, com uma faca na mão. Um canivete, uma faca. E ela leva essa garota para dentro de casa. Alternadamente, esse é o presente, alternadamente tem o passado, em que uma jovem estudante está ali na escola enfim, essa parte é muito chata. E o livro inteiro é chato. E aí já vou falando para vocês, porque nem tem como eu falar mais a respeito da sinopse, porque senão eu acabo dando spoiler. Porque o que eu posso falar é isso, né? Ela encontra a garota coberta de sangue e leva para dentro da casa dela. E o que vai acontecendo, o que vai desenrolando, gente, é muito chato. Foi muito chato. Esse livro dela, eu já não tinha gostado de A Inquilina, mas eu vou confessar para você que eu gostei mais de A Inquilina do que esse aqui. Não é que eu criei grandes expectativas, é que realmente a história é chata, a história é sem graça, que ele ia contando a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa, e eu, tá bom, eu já entendi essa parte, mas e agora? O que vai acontecer? E nada acontecia. E o final é realmente aquilo que muita gente fala, e eu vou repetir aqui, o final é o livro anterior copiado. A gente copiou o livro anterior e colocou aqui. Para quem lê um livro ou outro da autora, certamente vai gostar bastante, mas para quem lê os livros dela, vários livros, como eu já li, nem li tantos assim, mas o suficiente para saber que ela pega o final de um livro e coloca no outro. Então não tem assim nem tanta surpresa. O que eu esperava, né, pela sinopse e tudo mais, realmente ela não entregou. Então, realmente não gostei de A Intrusa. Li também Desumano e Degradante, da Patrícia Cornwell. Esse aqui é o terceiro livro da série da Doutora Escapeta. Terceiro? É o terceiro. Acho que é, deixa eu ver. Quarto. Eu li três, mas o primeiro eu não li. Eu gostaria muito de ler, mas não li ainda porque os livros dela não estão sendo mais publicados, então é difícil encontrar, né? A gente tem que comprar usado. Inclusive, quando eu acabei de ler esse aqui, eu fiquei com muita vontade de ler o próximo. Se eu não conseguir comprar, eu vou ler o próximo, que, se eu não me engano, é Lavoura de Corpos. Mas enfim, aqui a doutora Kay, ela faz a autópsia de um condenado. Ele foi executado na cadeira elétrica e o corpo vai para ela fazer a autópsia. Mais ou menos ali, enquanto ela está fazendo a autópsia, ali naquele meio de tempo, um garoto, ele é encontrado um, violentamente espancado, violentamente, enfim, ele levou um tiro na cabeça, o criminoso tirou partes do corpo dele, né, cortou, enfim, uma cena bem violenta. Mas o pior de tudo é o inimaginável para a doutora Kay, porque as evidências ali da cena do crime leva a crer que quem cometeu tal atrocidade é o homem que ela autopsiou e que fora executado na cadeira elétrica. Isso não faz sentido. Então ela vai começar a investigar isso daí para saber o que é que realmente está acontecendo, quem é que está por trás disso tudo. Será que executou uma pessoa diferente, ou tem alguém usando ali as digitais e tudo mais da pessoa que foi executada? Mas se for isso, como é que é possível, né? Alguém que estava no corredor da morte, preso há muitos anos e foi executado. Enfim, é um livro que eu realmente não conseguia parar de ler. Muito bom, muito tenso. E o psicopata aqui da história, ele não dá trégua, e depois disso ele vai cometendo outras atrocidades. E aqui precisa investigar, né? Cada vez o tempo está mais curto, porque ele continua fazendo atrocidades e atrocidades.
E para piorar tudo, ela acaba envolvida ali nessa trama e, enfim, a vida dela aqui nesse livro realmente não é fácil, mas muito, muito bom. Gostei do livro inteirinho até o final. Como eu falei para você, fiquei com vontade de ler o próximo, inclusive, se eu conseguir comprar, né? Porque infelizmente está sendo mais publicado. Eu tenho mais ideia que seria publicado, que eles publicariam mais agora, né? Mais livros desse, novas edições, eu quero dizer, por conta da série, né? No Prime, mas parece que isso não vai rolar. Mas enfim, o fato é que eu gostei muitíssimo de Desumano e Degradante, foi uma super leitura. E li também, eu até já falei no vídeo anterior, né? Olhos Vazios, que eu gostei muitíssimo. E aqui a Alex, a família dela foi assassinada, e ela foi a única sobrevivente, e ela foi acusada, e enfim, a vida dela foi realmente um verdadeiro inferno. 10 anos depois, ela se torna investigadora, ela muda um pouco, muda o nome, né? Porque até hoje, 10 anos depois, os fanáticos por crimes reais não dá sossego para ela. Mas ela agora é uma investigadora de sucesso, uma mulher bem sucedida até, e ela vai investigar uma história interessante, porque a Laura, ela está prestes a divulgar um documentário sobre abuso na faculdade, é, na faculdade dela. E só que quando ela está prestes a divulgar esse documentário, ela desaparece. E o namorado é acusado de ter matado ela e tal. E a Alex vai investigar, né, para ver se realmente ele é culpado, se não é, o que está acontecendo. Mas o pior de tudo é que quando ela começa a investigar essa história, ela encontra conexões com o que aconteceu com a família dela 10 anos atrás. E ela realmente tem muita vontade de descobrir o que foi que aconteceu com a família, né, e tudo mais, até para ela encerrar de vez esse capítulo da vida dela. Parece que não tem nada a ver, um caso de estupro, uma família assassinada, 10 anos de diferença, qual seria a ligação? E o autor vai conduzindo isso muito bem, numa investigação frenética. E eu gostei muito aqui porque o autor, nesse livro, ele não alterna presente e passado, ele conta todo o passado da Alex, né? E depois ele vem para o presente. Então, não tem aquela alternância, que não é ruim, não me incomoda de forma nenhuma, mas achei que foi uma coisa diferente que ele fez. Tem as partes do passado, sim, né? De ele volta no passado, e é importante, são importantes para a gente entender a história, mas não é assim, do personagem central, da história central, como ele fez em outros livros. Gostei muito disso. Gostei muitíssimo da história, de como eu já falei, como foi conduzida, como ele escreveu, no ritmo que ele escreveu, que eu realmente não conseguia parar de ler, eu não queria parar de ler a história. Então foi muito, muito legal. Embora eu tenha descoberto antes do final quem eram os culpados, ou o culpado, ou enfim. Porque tem poucos personagens, então não é difícil a gente deduzir, né? Eu não podia ter certeza absoluta até certo ponto, jamais chegando ali no final, eu já tive certeza que não, realmente não tem como ser outro personagem, não é por aqui mesmo, e realmente foi. Mas isso não me incomodou, porque a história é muito bem contada, eu achei que foi muito bem contada, muito envolvente, então Olhos Vazios realmente é uma super leitura, e eu recomendo se você é fã do gênero. E por fim, que eu desisti. Gente, não vou conseguir terminar isso aqui não. Maré Viva, meu Deus. Eu vou colocar um vídeo. Eu acredito que eu vou colocar esse vídeo antes, um rápido, antes de publicar esse vídeo aqui que eu estou gravando. E naquele vídeo, eu falei que no livro que eu falei naquele vídeo, eu falei que foi o pior livro que eu li. Sim, até hoje aquele foi o pior livro que eu li. Já estou dando spoiler do vídeo, né, gente? Mas que eu li até o final. Porque esse aqui, gente, ele consegue ser pior, porque eu realmente parei. Eu não gosto de parar, mas esse aqui não deu para continuar. Eu tomei ranço dessa história. Uma história sem pé nem cabeça, uma história caótica, umas reviravolta que realmente não me surpreendeu, umas histórias que não se explica, que não tem sentido
sentido aquilo ia acontecendo. Eu ficava pensando, gente, mas não tem lógica. Isso está acontecendo e para as pessoas estão agindo como se fosse uma coisa absolutamente normal, uma coisa absurda, enfim. A própria história se perdeu. Eu tinha muita curiosidade quando eu vi a sinopse em saber por que aquela moça foi morta daquele jeito na praia. Mas ele arranja uma bagunça tão grande nesse livro que, por final, eu já não queria mais saber era nada. E nem quero saber mais nada, então eu já desisti. Infelizmente, foi uma decepção. Eu comprei porque estava muito barato. E comprei o 2 também, Terceira Voz. E não sei, talvez no 2 eles acertam. Eu vou tentar ler o 2 depois, mais pra frente. Mas esse aqui está abandonado e não sei, gente. Não sei se algum dia eu vou querer ler ele de novo. Talvez eu cometa uma loucura e leia, mas acho que não. Então foram essas as minhas leituras e as não leituras do mês de abril. Eu espero que você tenha gostado. Conta para mim nos comentários se você leu algum desses livros, se você gostou, se você leu o próprio, se você gostou, e se eu devo continuar, claro que não, né? Mas eu não sei. Quem sabe o final é interessante, mas da forma como tá indo, eu li. Eu tô até com o marcador ainda, gente. Quer ver? Eu li até a página 358. Então falta pouca coisa para terminar, mas eu não vou querer, não. Enfim, comenta aí pra mim o que é que você achou, se você gostou, se você não leu algum desses livros, ficou com vontade de ler, eu vou gostar muito de saber. Eu agradeço muito a sua companhia, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.